Como o teacher iniciante pode preencher os minutos de aula da maneira correta? Eu sou a Débora Alvim e esse conteúdo, essa aula aqui, é um aquecimento que nós estamos realizando para que a gente se prepare para um evento de capacitação que vai acontecer segunda-feira, dia 29 de janeiro de 2024. Esse evento de capacitação é para você que sabe algum conteúdo de inglês e deseja atuar como teacher. Nesse evento, que é um workshop, você vai se habilitar, vai se capacitar para atuar como instrutor de inglês, ganhando até R$ 5.000 por mês, mesmo que você não seja o senhor fluentão, a senhora fluentona ainda, mesmo que você não tenha experiência, nós vamos te ensinar, saindo do zero, como atuar como instrutor de inglês. Se você quer participar desse workshop, é muito fácil. Se você está me assistindo pelo YouTube, você vai clicar aqui embaixo, porque eu deixei um link de inscrição para você. E se você está no Instagram, você vai clicar na bio. E também vai ter esse link lá. Débora, esse link serve para quê? Você vai clicar nesse link e você vai deixar ali o seu melhor e-mail. Porque no seu e-mail eu vou te mandar o ingresso para você cursar, assistir o workshop. Eu vou te mandar as datas, os horários, eu vou organizar tudo para você. E aí você vai cursar esse evento, que é 100% online, 100% gratuito, um evento de capacitação para você começar a atuar como instrutor de inglês 5K. E para que serve essa aula, Débora, de agora, se o workshop só começa na semana que vem? Essa aula é para aquecimento do workshop. Como assim? Nós estamos durante a semana toda, às 7 da manhã, às 16, às 4 da tarde e às 20 horas, manhã, tarde e noite, liberando aulas e conteúdos preliminares, conteúdos base, para você já ter uma formação inicial e poder cursar o melhor do seu workshop. Se você acompanha, se você estuda com papel e caneta essas aulas do aquecimento, quando você chega no workshop, você já está muito melhor formado no seu entendimento, nas maneiras práticas que você já vai começar a atuar como instrutor de inglês. Então, acabando essa aula aqui, você vai clicar no link e conferir se você já está inscrito para o workshop de capacitação da Newland, ok? Atuando como instrutor de inglês, ganhando R$ 5.000 por mês, mesmo que você seja iniciante. E hoje nós estamos falando sobre esse tema aqui, do título da nossa aula, como que um instrutor de inglês, ele pode preencher a aula dele com qualidade, o teacher iniciante. Débora, eu sei inglês, eu já tenho um conteúdo e eu já tenho acompanhado a Newland, eu sei que eu posso já começar a monetizar o meu inglês, mas quando o assunto é formar a minha aula, por exemplo, eu quero dar uma aula de Simple Present, Débora, mas eu não sei, a aula vai durar 1 hora, ou a aula vai durar 1 hora e meia. Como é que eu vou montar uma aula? Início, meio e fim com qualidade, com eficácia, de uma maneira que no fim da aula o aluno realmente tenha recebido um conteúdo de qualidade, uma formação específica para aquela aula com qualidade. Bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Se você não sabe ainda preencher os minutos da sua aula da maneira correta, você está no lugar certo e você já vai logo anotando um primeiro conceito, tá? Você já sabe que eu gosto de caderno, eu gosto de papel e caneta, ou então se você está anotando aí no seu Drive, no seu computador, faça isso, tá bom? Mas é importante porque essa aula, ela é prática, ela é aplicável. Se ela é aplicável, você precisa anotar, tá bem? Vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber é que atuando como instrutor de inglês, você tem liberdade. Não é seguir um molde tão rígido que nós anulamos 100% a sua maneira de ser, a sua maneira de ensinar. Não, você tem liberdade para poder atuar na sala de aula, as suas explicações, a maneira como você ensina. Você tem liberdade, mas acontece que essa liberdade está assegurada por um roteiro de aula. Tudo bem? Por quê?
Se você se deixar fluir naquela 1 hora de aula particular, 1 hora e meia de aula particular, de uma maneira sem roteiro, sem um script para você seguir, no fim de uma aula, 2 aulas, 3 aulas, quando você olhar para trás, você, teacher iniciante, tá ali com aquele aluno há 1 mês, você não sabe medir, primeiro, o padrão das suas aulas, a qualidade constante das suas aulas, você não sabe falar, porque você não tinha um roteiro. Você não sabe medir o seu avanço no conteúdo com o aluno. Poxa, será que eu estou realmente entregando conteúdo para esse aluno? Eu estou realmente avançando no material didático? Ao longo de um semestre, nós realmente vamos alcançar um objetivo? Você não sabe medir. Esse roteiro, ele é importante para te dar uma consciência de onde eu estou saindo com o meu aluno e onde eu vou chegar, tá bom? Você é livre para atuar da sua maneira, com o seu jeito, a sua personalidade, a sua abordagem, mas seja livre seguindo um roteiro, tá bom? Uma régua, um termômetro vai te dar um norte a médio e longo prazo. Mas, Débora, que roteiro é esse então? A gente está falando de preencher uma aula. 1 hora de aula, um aulão de 1 hora e meia. Eu já tive alunos que faziam comigo 2 horas de aula, porque eles só tinham uma folga na semana, então ali eles faziam 2 horas de aula comigo. Como é que a gente vai preencher esses minutos de aula? Nós vamos fazer o seguinte. Você vai usar um documento que se chama Framework. Framework, ok? Framework. A tradução literal dessa palavra framework é armação, estrutura, molde. Um framework. E o que é esse framework para o teacher iniciante, até para os teachers, até hoje eu uso o framework. Se eu preciso elaborar uma aula, construir uma aula, eu vou para o framework. Desde o início até teachers experientes. O que é essa armação? O que é essa estrutura, esse framework? Nada mais é do que um documento, um pedaço de papel ou um arquivo bem bonito aí, digital, online. E nesse pedaço de papel, nesse framework, nesse documento, tem ali a receita do bolo, o passo a passo. Ingrediente 1, ingrediente 2, ingrediente 3 e ainda as quantidades. 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos, 15 minutos. Passo a passo da aula. Aparentemente você está na frente do aluno, o tempo está correndo e você está ali espontaneamente ensinando, mas não. O aluno não sabe, mas você está seguindo um roteiro que se chama framework. E nesse roteiro você está o tempo todo ligado. Eu tenho 10 minutos agora para a sessão de conversation. Agora são 5 minutos para a sessão tira dúvidas. Agora eu tenho 20 minutos para a explicação do conteúdo principal. O aluno não se dá conta, mas você está antenado e você está se atendo neste roteiro. Eu tenho liberdade como teacher para poder atuar na minha sala de aula, mas eu sigo um roteiro para minha segurança, para assegurar a qualidade da entrega das minhas aulas a médio e longo prazo. Então, olha só que interessante e que rico e importantíssimo é essa aula, essa ferramenta de framework. Por quê? Um teacher iniciante, um teacher que não tem experiência, que ele está começando agora, talvez ele não vá saber medir sozinho essa qualidade, essa produção das aulas dele. Mas, se ele está usando um bom framework, se ele está usando uma boa estrutura, uma boa armação de aula, uma boa receita do bolo, ele sabe que a médio e longo prazo vai dar bom. Quando eu olho para trás, eu sei que eu trabalhei os meus frameworks, então eu sempre tive conversation nos minutos ali regrados. Eu sempre tive exercícios após explicação. Eu sempre tive tira dúvidas. Eu sempre tive warm-ups para começar uma boa aula. Eu sempre tive homework. Todas as aulas eu seguia a regrinha. Se eu tiro o framework de cena, se eu não uso essa receita do bolo, é muito provável que eu vá me perder. E a gente não quer isso, a gente quer aula de qualidade. A gente quer padrão de qualidade nas minhas aulas, teacher iniciante. Eu acho que até aqui deu para entender o que é e a importância do framework, não deu? Vamos lá?
Agora, Débora, eu já entendi que é um padrão que ajuda o aluno a garantir que ele vai estudar bem, é um roteiro para mim, é uma maneira de assegurar a qualidade e o padrão das minhas aulas, já entendi, mas como? Como usar esse framework? Exatamente, eu já falei que é um documento, mas ok, e na prática? Na prática vai começar agora. Eu vou te falar os ingredientes que devem estar dentro desse framework e já hoje você já pode preencher a sua primeira aula. Simula aí, teacher iniciante, uma aula de verbo to be. Pega uma fácil para você experimentar essa ideia do framework realmente só de maneira a testar e você vê que realmente você é plenamente capaz de entregar essa aula, ministrar essa aula. Vamos lá. O que tem que estar dentro do seu framework? Dentro do seu framework, tem que estar a oportunidade do aluno de desenvolver as 4 habilidades básicas. Dentro de um framework, ou seja, dentro de uma aula completa, o seu aluno tem que ter tido a oportunidade de melhorar, aprender, praticar o quê? Ler, falar, escrever e ouvir. Ler, falar, escrever e ouvir. Mais conhecido como reading, speaking, writing and listening. Combinado? Dentro da minha aula, eu tenho que ter certeza que eu estou dando a oportunidade para o meu aluno praticar e desenvolver essas 4 habilidades básicas de comunicação. Ele precisa ouvir um pouquinho na minha aula, ler um pouquinho na minha aula, falar um pouquinho e escrever um pouquinho. Se eu faço isso repetidas vezes ao longo de um semestre, eu estou impulsionando o meu aluno de uma maneira homogênea, de uma maneira padronizada, de uma maneira metodológica e que vai dar muito bom. E esse meu aluno vai perceber que eu sei o que eu estou fazendo. Débora, se eu preciso dar a oportunidade para o meu aluno a praticar um pouquinho essas 4 habilidades ao longo das aulas, então como eu vou fazer isso? Primeiro ingrediente da receita do seu bolo. Primeiro ingrediente dessa estrutura de aula. Coloca aí, número 1, warm-up. Warm-up. O que é o warm-up? É um aquecimento de aula. É já os primeiros minutos de aula. Débora, quanto tempo isso vai demorar? 5 minutinhos. Anota aí. Primeiro, warm-up. Quanto tempo demora? 5 minutinhos. Não vou entrar a fundo no warm-up, eu só quero que você saiba que ele vem em primeiro lugar e que você não gasta muito tempo com ele, é 5 minutinhos só de aula no máximo. Por que que eu não vou entrar a fundo? Porque aqui nessa playlist que você está agora, esse vídeo é parte de uma playlist que se chama Workshop. Aquecimento Workshop. Aquecimento Workshop. E lá tem uma aula só de framework, então não faz sentido eu repetir tudo aqui, tá bom? Acabando, depois que você se inscrever no workshop, você pode voltar lá nessa aula e você vai aprender tudo sobre warm-up. Débora, mas por que já logo começa no warm-up? Você vai aprender lá na aula que você tem que, antes de entrar no conteúdo importante, você tem que ajudar o aluno a virar a chavinha. Aperta aí o botão do inglês no aluno, volta o pensamento do aluno para o inglês para que você tenha uma aula bem sucedida. Se o aluno chega frio, assim, ainda enferrujado, às vezes a última aula dele foi semana passada e você não faz um warm-up, você não ajudou esse aluno a se ligar no inglês, a fazer realmente essa troca de raciocínio, voltar os pensamentos e o esforço aí intelectual dele para o inglês. O warm-up é fundamental, número 1, vem em primeiro lugar, mas é rápido, tá bom? 5 minutos já é suficiente para esse shift. Segunda parte da sua aula é o Vocabulary Study. Bom, você está prestes a entregar algum conteúdo importante. Talvez vai ser uma explicação de uma estrutura. Hoje eu tenho que ensinar future para o meu aluno. Hoje eu vou ensinar will, going to. Esse é o coração pulsante da minha aula. Como é que eu faço isso? Começa com ali também 5 minutos, é também super rápido. Anota aí, segunda parte, Vocabulary Study, 5 minutinhos. Por que não preencher esses 5 minutos da aula fornecendo um pequeno set de vocabulary? Como assim, Débora? Ora, imagina que você vai ensinar então will and going to. Escolha um tema.
Eu vou usar will and going to para férias. Férias. Eu vou viajar, eu vou tirar férias, eu vou visitar um museu, eu vou para a praia, eu irei descansar. Você está praticando o futuro. Então, escolha esse tema férias e entregue para o aluno um pequeno pacote de vocabulário. Não precisa ser muita coisa, são 10, 15 palavras que ele está aprendendo e que ele vai aplicar naquela aula ali. Porque senão, se você não tiver esses 5 minutinhos de vocabulary, às vezes você vai entregar isso numa listinha, às vezes você vai entregar isso numa imagem, tipo Pictionary, que eu amo Pictionaries. Tem ali a imagem e as palavras, né, relacionadas na imagem, é super visual e fixa muito. Às vezes você vai fazer oral repeat, no esquema repeat. Às vezes você vai pegar cartinhas que todo teacher conhece como flashcard. Pequenas cartinhas que tem a imagem e uma foto, um nome embaixo, enfim. Você entrega esse set de palavras, um universo pequeno de palavras, porque senão quando chegar lá na explicação, o aluno até entendeu o que você explicou. Ele até entendeu como usar will, going to, e ele quer praticar, mas naquele momento não vem vocabulário, não vem contexto. Então gasta 5 minutinhos, contextualiza um tema que você escolher, que você sabe que vai funcionar bem para aquele tópico, e entrega para o aluno esse pequeno set de vocabulary. Você sabe que o objetivo do framework é que eu entregue para o aluno oportunidades dele praticar as 4 habilidades: ouvir, falar, escrever e ler. Bom, como é que ele fala sem um set de vocabulary? É difícil, né? Quando chega na hora dele falar, ele vai estar um pouco enferrujado, talvez. Um pouco sem ideia. Ele tá sem ideia, não vem nada na mente dele. Mas se você faz um vocabulary study bem feito, e por que não deixar exibido ali? Débora, eu entreguei numa lista. Deixa aquela listinha até o final da aula, para vocês terem onde recorrer, combinado? Não só você está melhorando a qualidade da sua aula, a produtividade da sua aula, como você está enriquecendo o conhecimento do aluno. Entrega essa listinha para ele levar embora para casa, deixa ele tirar uma foto do celular, ali talvez do Pictionary que você levou, combinado? Terceira parte da minha aula, Teacher Iniciante. Você está formando uma aula de qualidade, uma aula concisa, uma aula que tem início, meio e fim. E a terceira parte da sua aula precisa ser o conteúdo principal. É o exemplo que eu tô dando aqui do will, going to. Você já fez o warm-up, já aqueceu o aluno, você já fez um vocabulary study, você já entregou um pequeno set de palavras que vão preencher a sua conversation, o seu writing. E agora tá na hora de partir para o conteúdo principal. Afinal, é o coração da sua aula, então é ali que você vai investir mais tempo. É ali que vai gastar a maior parte do tempo da sua aula. Débora, quanto tempo? 20 minutos? 20 minutos é o suficiente, sim, para você explicar um conteúdo. 20 minutos. Você explicou o que é, como usa, explicou a estruturazinha. É o suficiente. Se a sua aula tem 1 hora de duração, você não precisa gastar muito mais do que 20 minutinhos na sua explicação de estruturas. De gramática, chame como você quiser chamar. Não precisa, tá bom? Se você vê que você está gastando muito mais do que 20 minutos, revisa, estuda aquele tema de novo, enxuga um pouco mais a maneira como você está explicando, porque senão fica uma aula muito teórica, pode ser uma aula cansativa, você não quer isso. Débora, mas 20 minutos você consegue explicar o will e going to? Consigo. Lembra que não é a única chance da vida do aluno de aprender aquilo. Você está passando um conceito, passando um conhecimento novo, mas nas próximas aulas, durante a semana, nos exercícios, você vai continuar lapidando aquela informação, aquele conhecimento. Não é a única chance da vida do aluno. Você tem que explicar, mas assim, é claro que a explicação vai ser de qualidade, ela vai ser bem montada, ela vai ser suficiente para o aluno sair sabendo, mas é ilusão achar que eu vou gastar 40 minutos explicando um tema e aí, olha, larguei. Aí o aluno agora tá com a vida resolvida. Não, gasta 20 minutinhos explicando ali o conteúdo inicial. Eu vou explicar do e does.
eu vou explicar em 20 minutos. Eu vou explicar did na afirmativa e na negativa em 20 minutos, tá bom? E eu não tô achando que dá pra fazer, estou afirmando que dá pra fazer. Eu sempre gastei em média 20. Se a minha aula era de 1h30, eu gastava 25 minutos estourando com essa explicação do conteúdo principal. Qual é a outra parte? Então, você já está agora na mais da metade da aula. Você já preencheu mais da metade do tempo de aula, com qualidade, com planejamento, seguindo um roteiro, com segurança. Próxima parte, Débora, exercício. É a parte número 4 da sua aula. Quanto tempo de exercício? De 5 a 10 minutinhos, depende de quão elaborado é o tema da aula, tá bom? Quão difícil é o tópico da aula do dia. Talvez, para exercícios de verb to be, você vai gastar 5 minutinhos, mas para exercícios de present perfect, você já vai usar uns 10 minutinhos, isso pode variar um pouco, tá? O fato é que a primeira coisa imediata, depois de ter explicado um conteúdo novo para o aluno, é pratica. Vamos fazer um exercício. Eu gosto, Débora, né? Aí é uma preferência minha, do meu perfil de teacher, eu gosto de fazer um exercício bem tradicional. Um exercício, eu digo letra A, B e C, de preferência por escrito, porque agora o aluno vai gastar um tempinho ali e ele vai raciocinando de uma maneira bem sinestésica, escrevendo aquilo. A gente tem passarinho hoje na aula, hein, pessoal? Olha. Eu acho que deu pra ouvir daí, né? Que legal. Bom, ele vai gastar um tempo ali pensando no que você acabou de explicar para ele. Ele vai gastar um tempo assimilando, graças a um bom exercício. Não precisa ser grande demais. Letra A, B e C. Faz ali com calma para acabar de aterrissar aquilo que você explicou, tá bom? Exercício. E aí você vai ficar ali esperando em silêncio? Não, você vai engajar no exercício dele. Enquanto ele tá fazendo, você vai interagindo. E aí, vamos ver a letra B. Lê para mim, por favor. E como é que você faria isso? Eu vou te dar uns segundinhos para pensar. Pensa aí. Respondeu? Lê para mim então. Como é que ficou? Deixa eu ouvir. Vamos conferir. Tá bem? Ele está desenvolvendo ali um exercício que você deu, mas você está ligado, você está junto com ele, está suportando esse momento para ele. Pessoal, é bem aqui na minha janela. Olha que legal. Uau. Vamos lá. Olha, isso acontece. Olha que bom exemplo. Isso acontece na sua aula de inglês, tá bom, pessoal? Você tá ministrando uma aula, você tem o seu framework, você tá completamente planejado ali. E aí, algo disturba a sua aula, tá? Alguma coisa acontece, um barulho, uma sirene, um passarinho na janela, isso pode acontecer. Se você tem um framework, você não vai perder o fio da meada, você vai saber de onde você estava. Pra quem não me conhece muito, eu sou apaixonada com passarinho, amo demais, é algo que me inspira demais e eu acho que eles sabem, porque eles vêm parar logo aqui na minha janela. Voltando aqui, o nosso assunto era framework. Você acabou os exercícios, não é isso? Os exercícios são a quarta parte da sua aula, você já passou mais da metade da aula e você gastou entre 5 e 10 minutos com os exercícios. Não se estenda muito, tá bem? Porque ainda falta o quê? Falta o talking time. Mesmo que o seu aluno seja verb to be. Débora, eu vou fazer talking time na aula com verb to be? Sim, você vai. Pequenos diálogos. Aplicando ali. E aí você pode escolher se você vai fazer pequenos diálogos espontâneos, se é um aluno mais desenvolto ou se é um aluno já intermediate, que ele já consegue criar, ou se você vai fazer pequenos diálogos com roteiro. Às vezes é um aluno mais iniciante ou um aluno introspectivo que geralmente não consegue produzir muito ainda, usa um roteiro. Qual que é o importante? Tem tanta gente que condena, né, as short conversations, os pequenos diálogos com roteiro. Ai, não serve, ai, não funciona. Gente, isso é tão rico, o short conversations, os short dialogues. Eu já fiz muito isso em aula. O meu professor propôs que eu praticasse um pequeno diálogo com roteiro. Por quê? Até então, o seu aluno, se é um aluno iniciante, tá bom?
O seu aluno, ele não tá nem acostumado com a voz dele em inglês. Para ele é ainda tão novo, tão estranho. Você vai ficar esperando ser viável e familiar para que ele então produza espontaneamente um diálogo com você, esperando que ele acumule certa bagagem, certo vocabulário, ou você vai já na primeira aula lançar mão desse recurso de um pequeno diálogo, um pequeno roteiro para praticar com ele, ok? Então é claro que você não vai ficar o resto do curso inteiro, o resto da vida do aluno, fazendo pequenos dialogues com roteirinho. Você é o fulano e eu sou o ciclano. Claro que não. Mas se você precisar lançar mão disso desde a primeira aula, faça, para que você não abra mão dessa quinta parte da sua aula, que é o talking time. O aluno, ele precisa se ouvir todas as aulas. E aí, num segundo momento, quando seu aluno já é intermediate, já é advanced, larga a mão desse pequeno script de short dialogues e vai já no espontâneo. Aí, num segundo momento, você já está fazendo perguntas diretas, o aluno já está respondendo sozinho, tá bom? O importante é você entender em que momento o aluno está, em que nível ele está e não abrir mão do talking time. Não é opcional. Ah, Débora, ele ainda tá no verb to be, então eu não vou fazer o talking time por enquanto. Não, você vai fazer. Só que com um roteiro de... scriptado, né, que as pessoas falam, tá bom? Short dialogues, faça isso. E quanto tempo isso vai durar, Débora? 5 minutos, 3 minutos, depende um pouco de como variou as outras partes da sua aula. Se a sua explicação foi um pouquinho mais curta, porque o tema era fácil, ou se os exercícios também foram muito bem, fluíram bem, você economizou alguns minutinhos. Mas vamos colocar aqui, não precisa passar mais do que esses 3, 5 minutos, tá bom? Olha que interessante, se você tá anotando aí, você tá vendo que a armação da sua aula tá ficando muito inteligente, super rica, bem preenchida, tem todos os pontos que o aluno precisa, ele já aqueceu, ele já aprendeu um pequeno set de vocabulary, ele já recebeu de você o coração pulsante da aula, o conteúdo principal, ele já praticou um exercício rapidinho, letra A, B e C no máximo. Ele já participou ali de 3 minutos de talking com você, de conversation. Lembra que eu falei que o objetivo 0 do framework é dar a oportunidade para o aluno ler, falar, ouvir, escrever? Até agora ele já fez tudo isso. Olha que interessante. E agora a gente está encerrando a nossa aula. Talvez falte aí 15 minutos, 10 minutos para a sua aula terminar. Se é uma aula de 1 hora. Débora, em 10 minutos eu faço o quê? Você aproveita esses 10 minutos até o último segundo fazendo o quê? Penúltima parte, sexta parte, anota aí. Answering questions. O seu aluno, ele apareceu dúvida, olha, agora que ele já aprendeu, ele já praticou por escrito, ele já fez uma pequena conversation, um talking time com você, alguma coisa... apareceu dúvida, não soou bem, não encaixou, antes de mandar o aluno embora, dá a oportunidade para ele perguntar. Tirar as dúvidas ali. Deu para entender? O que você achou? E essa exceção aqui, vamos repetir comigo? Tem dúvida aí? E como é que você aplica? Abre um espacinho da sua aula para ter certeza que o aluno não vai levar dúvida para casa. Às vezes é um aluno adulto, ele já sabe que o dia dele agora vai ferver, ele já sabe que a aula tá acabando, ele já tá ligado no próximo compromisso dele, ele vai enfiar uma dúvida no bolso e vai embora. Não deixa isso. Facilita o seu aluno. Facilita o seu aluno de parar e pensar em alguma dúvida, em algum questionamento que ele vai ter a chance de fazer ali. Responda com calma. Ainda tem 5 minutinhos para essa aula acabar, ainda pode acontecer muita coisa. Facilita o raciocínio ali, o aluno repassar o que ele viu e responde com calma, responde com qualidade. Por quê? Porque para a 7ª parte, a última parte da nossa aula, e agora você descobriu então que um framework ele é composto de 7 etapas, não é isso? Para a 7ª etapa da sua aula acontecer bem, o aluno precisa ter tido a oportunidade da 6ª parte. A 6ª parte foi responder dúvidas do meu aluno, né? A 7ª parte, você vai passar para ele um pequeno homework.
Ai, Débora, ainda existe isso hoje em dia? Ainda passa homework para aluno? Claro que sim. Afinal, o seu aluno não está morando nos Estados Unidos. Se você não passar uma pequena atividade, uma pequena maneira dele se manter conectado com o inglês dele fora de sala de aula, ele vai ficar mergulhado no português, só vai usar o que você ensinou hoje na semana que vem e as chances dele voltar super enferrujado são enormes. Você não quer isso. Isso vai atrapalhar o avanço, vai tirar a sensação de que vocês realmente estão andando em frente, seguindo em frente. Então, sim, precisamos de um homework. E aí cabe a você entender o perfil do aluno e passar um homework condizente com a realidade dele. Se ele é um aluno super corrido, ele é um aluno business, ou ele é um aluno que estuda de manhã e de tarde, trabalha de noite, ele vira madrugada, ele é plantonista, você vai entupir esse aluno de homework? Claro que não. Você vai talvez passar um homework digital, alguma coisinha, alguma atividade, algum jogo, algum quiz, algum vídeo, uma música, alguma coisa que ele consiga fazer do celular. Porque a vida dele é corrida. E te digo mais, você ainda vai colocar um despertador no seu celular para você mandar uma pequena WhatsApp para ele. E aí, ô Maurício, hoje é dia de homework, hein? Não esquece não, eu te passei lá aquela atividade para você fazer no celular. Eu sei que você tá corrido, mas não abre mão não, para você não esquecer o will going to. Cara, que teacherzão. Que teacherzona top, ela cuida de mim. Ah, não, Débora, mas o meu aluno, ele tem muito tempo, tá? Ele tem tempo, ele é estudante, ele vive pra estudar, ele tem super tempo pra inglês. Eu sei que ele fica a tarde inteira em casa. Capricha nesse homework. Então já passa um exercício completão. Letra A, B, C, D, E e F, passa aí. Se ele fizer uma letrinha por dia, ele consegue fazer o homework dele. Capricha. Ah, eu vou passar um filme, hein? E desse filme aí eu vou fazer perguntas, ele vai elaborar perguntas, vai elaborar respostas usando future. Um episódio daquele seriado que eu sei que ele gosta, porque ele me contou lá na entrevista que ele gosta muito desse seriado. Eu vou pedir um episódio tal e ele vai elaborar pra mim, ou vai copiar as frases que ele ouviu usando future. Interessante, hein? Porque é um aluno que tem muito tempo e eu sei do que ele gosta. Eu sei que sentar para assistir aquele seriado vai ser prazeroso, vai ser legal para ele. O importante é, sim, ainda usamos homework em pleno século XXI, em pleno 2024, porque se você não fizer isso, se você pular essa etapa, se você cair no conto do seu aluno que está te falando que ele é muito corrido, teacher, não posso fazer homework, se você cair nesse conto, o seu aluno vai chegar enferrujado para você. E você vai precisar gastar tempo da sua próxima aula lembrando o que você já tinha ensinado. Mesmo o aluno mais corrido do mundo, Débora, eu posso passar homework? Deve. Você só vai adaptar um pouco, você vai só facilitar. Talvez, como eu falei, um homework no celular, mandar uma mensagem. Gente, eu já passei homework no WhatsApp. Um aluno muito corrido, eu colocava um despertador. Quando era na quarta-feira, eu copiava e colava um pequeno homework para ele me responder no WhatsApp. Olha só que legal. Na época não existia enquete, né? Hoje existe enquete. Faz aí 3 enquetes para o seu aluno responder no WhatsApp. Ó, ele gastou um tempo retomando aquilo que vocês ensinaram. Olha que legal. Independente do perfil do seu aluno, sim, precisa ter homework. E esse homework só vai ser bem sucedido se você tirou um tempinho ali no 6º passo, no passo anterior, para responder essas perguntas com calma. E aí a gente está encerrando a aula agora. No caso aqui estou falando da minha aula, desse conteúdo de hoje para você, como o instrutor de inglês preenche os minutos de aula de uma maneira correta. E você vai anotar embaixo agora, encerrando o seu estudo de hoje, você vai anotar o seguinte. E aí faz um asterisco muito grande, porque isso é uma dica de ouro. Graças ao framework, as suas aulas são replicáveis. Graças ao framework, as suas aulas são replicáveis. Eu vou repetir a última vez para você anotar aí, ó. Graças a um framework, as minhas aulas são replicáveis. Sabe o que eu quero dizer? Que se você está trabalhando muitas vezes na mesma coisa, você está trabalhando errado. Se toda vez que você tem um aluno novo, você tem que retrabalhar demais,
Tá errado. O certo é você ter um framework montado e arquivar esse framework. Framework do to be, framework do simple present, framework do past continuous, framework das prepositions, framework. Você vai fazendo um arquivo de aula logo. Olha aí a dica de ouro, por que eu tô pedindo pra você encerrar com isso daí? Se você está fazendo o framework bem feito e você está montando um set de aulas, agora isso é replicável, ou seja, você montou uma vez só, mas você vai revender essa aula múltiplas vezes. E detalhe, não só ela é replicável, você revende várias vezes uma aula que você montou só uma vez, como cada vez que você revende aquela aula, e eu estou usando um termo muito comercial para você entender o que eu quero dizer, cada vez que você revende aquele framework, ele está cada vez melhor. Qual é a sua segurança de aplicar um framework que você já aplicou 1, 2, 3, agora é a 4ª vez que eu tô seguindo essa receita desse bolo aqui. Cara, vai dar muito bom, vai dar muito bom. A sua aula vai melhorando, a sua explicação, a sua segurança vai melhorando, tá bom? Esse conteúdo encerrou por aqui. Você já tem mais uma página de anotação de como ser um teacher iniciante de qualidade no padrão da Newland. Você já sabe pôr a mão na massa agora. Escolha um conteúdo que você gosta, talvez escolha um conteúdo que é fácil para você e escolha um conteúdo que é difícil e coloca esse conteúdo numa aula, simulando uma aula, nessa estrutura de 7 pontos de um bom framework, preenchendo uma aula. E aí, acabando aqui, você vai conferir se você já está inscrito em Instagram, YouTube. Se você já está inscrito no workshop que começa segunda-feira agora, dia 12 de janeiro de 2024. Esse workshop é um evento 100% online, 100% gratuito, um oferecimento da Newland de capacitação para você. 0800. E você vai ser capacitado para quê? Você vai aprender o quê nesse workshop gratuito? Você vai aprender como atuar como instrutor de inglês, ganhando R$5.000 por mês, mesmo que você ainda seja um teacher iniciante. Então você vai participar dessa capacitação gratuita para mudar o seu ano, mudar a sua vida ainda em janeiro, ainda no início de fevereiro. Você vai participar, mas você precisa de um ingresso, você precisa de um acesso para entrar lá no meu blog e acessar, cursar essas aulas dessa semana de workshop. Por isso é importante você clicar na bio ou clicar aqui na descrição, tem um link para você. Nesse link, você clica lá no link e você vai me falar qual que é o seu e-mail, tá bom? Porque é no e-mail que eu vou te mandar o seu acesso, eu vou organizar tudo para você, os dias, as horas, os links, não vai ter dificuldade nenhuma. Clicou no link, se inscreveu, você já sabe tudo o que você precisa fazer. Combinado? Você vai aprender como atuar como instrutor de inglês ganhando R$5.000 por mês, mesmo que você ainda não tenha experiência nenhuma, teacher iniciante do absoluto zero. Esse conteúdo é parte do aquecimento que vai levar a gente para esse workshop. Eu fiz essa sessão da manhã, só que hoje eu volto ainda às 16 horas e volto também às 20 horas. Então você está tendo 3 aulas por dia gratuitas para formar você e você começar já. Combinado? A gente se vê. Continua nessa playlist, você tá numa playlist super top, tem muita aula aqui, tem um mini curso para você. Esse aquecimento é um mini curso realmente, que ainda vai se somar ao workshop. Você vai aprender muita coisa para começar a atuar para ontem. A gente se vê na próxima